Querido jovem do seminário, que oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês nesta nova aula do seminário, aqui no nosso canal. Hoje nós estudaremos a sessão 87 de Doutrina e Convênios. E nessa sessão nós iremos ver alguns fatos históricos que aconteceram na década de 1830, no início do período da restauração da Igreja. Por causa da agitação política que estava acontecendo nos Estados Unidos naquela época, na época da restauração, lá em 1830, Joseph Smith orou a Deus para saber o que o Senhor pensava sobre aquela situação. A revelação que ele recebeu continha profecias sobre a guerra, com detalhes específicos que somente o Senhor, somente Deus, poderia saber naquela época. Na lição de hoje, nós queremos que vocês possam entender que todas as palavras do Senhor aos seus profetas, elas sempre serão cumpridas. E convidamos vocês a abrirem sua mente, o seu coração, para buscarem entender esses princípios e essa doutrina tão importante para os nossos dias de hoje. Hoje nós começaremos a nossa aula com uma história e uma pergunta para cada um de vocês, para vocês pensarem e refletir. A história é sobre Orson Pratt. Orson Pratt foi um dos primeiros membros da igreja que serviram como membros do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele foi chamado para servir em muitas missões durante a sua vida, para poder pregar o evangelho restaurado do Salvador Jesus Cristo nos estados dos Estados Unidos e também no Canadá. Em suas viagens, ele levava com ele uma cópia de uma revelação que Joseph Smith tinha recebido, e essa revelação era muito específica. Embora essa revelação, essa profecia que continha na sua cópia, ainda não tivesse sido cumprida, o Elder Pratt frequentemente compartilhava com outras pessoas esse conteúdo. Ele foi muitas vezes ridicularizado por isso. E muitas vezes as pessoas diziam que aquela profecia, que aquela revelação beirava o cúmulo do absurdo e que Orson Pratt era vítima de uma pessoa que era um impostor, referindo-se a Joseph Smith. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação a essa história, e que vocês pudessem pensar e compartilhar seus sentimentos nos comentários aqui. Se você fosse Orson Pratt, como que você acha que a reação das pessoas em relação à profecia que você pregava poderia ter afetado você? A profecia de Orson Pratt, que ele compartilhou com outras pessoas, hoje está registrada na seção 87 de Doutrina e Convênios. Nós vamos ler alguns versículos dessa seção para a gente poder fazer algumas análises e identificar algumas profecias importantes. Mas naquela ocasião predominavam nos Estados Unidos disputas a respeito da escravidão e da anulação de tarifas federais. A história de Joseph Smith diz que as evidências de problemas entre as nações estavam se tornando mais visíveis, e para o profeta isso estava se tornando mais visíveis do que antes estavam, antes de a igreja começar a sua jornada para o deserto. Nos versículos 1 e 4 dessa seção, a gente pode identificar alguns detalhes dessa profecia. Gostaria de ler esses versículos para vocês. Em verdade, assim diz o Senhor em relação às guerras que logo ocorrerão, a começar pela rebelião da Carolina do Sul, que por fim terminará com a morte e o sofrimento de muitas almas. E chegará o tempo em que a guerra se derramará sobre todas as nações, começando deste lugar. Pois eis que os estados do Sul se dividirão contra os estados do Norte, e os estados do Sul recorrerão a outras nações, mesmo a nação da Grã-Bretanha, como é chamada. E eles também recorrerão a outras nações, a fim de se defenderem contra outras nações. E então a guerra se derramará sobre todas as nações. E acontecerá, depois de muitos dias, que escravos se levantarão contra seus senhores, os quais serão organizados e treinados para a guerra. Ao ler essa escritura, eu quero convidar você agora a me responder, aqui no formulário do nosso vídeo, a nossa primeira pergunta para a aula de hoje. E essa é a pergunta: o que o Senhor disse que logo ocorreria de acordo com essa escritura?
Entre muitas coisas que podemos aprender sobre o Senhor, uma delas é que o Senhor pode revelar acontecimentos futuros a nós por meio de seus profetas. Algumas escrituras podem nos ajudar a entender a magnitude do poder de Deus e nos ajudar a entender melhor isso. Em Abraão, no capítulo 2, versículo 8, nós lemos o seguinte: Meu nome é Jeová, e conheço o fim desde o princípio. Portanto, minha mão estará sobre ti. Olha a magnitude do poder de Deus. Em 1 Nef 9, versículo 6, lemos o seguinte: O Senhor conhece todas as coisas desde o começo, portanto, ele prepara um caminho para realizar todas as suas obras entre os filhos dos homens. Pois eis que ele tem todo o poder para fazer cumprir todas as suas palavras. E assim é. Amém. E por fim, podemos aprender um pouco mais em Doutrina e Convênios, seção 38, 1 e 2. Lemos o seguinte: Assim diz o Senhor vosso Deus, Jesus Cristo, o grande Eu Sou, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que olhou por sobre a vasta extensão da eternidade e todas as hostes seráficas dos céus, antes que o mundo fosse feito. Aquele que conhece todas as coisas, porque todas as coisas estão presentes diante de meus olhos. Essas escrituras, elas nos ajudam a entender como podemos aprender sobre Jesus Cristo e como isso é útil para a nossa vida. Como podemos entender a magnitude do seu poder em saber todas as coisas. Nós aprendemos em todas essas escrituras que o Senhor conhece todas as coisas. Ele tem uma visão diferente da nossa. Ele sabe o que aconteceu e o que vai acontecer. E por saber o que vai acontecer, ele sempre poderá nos alertar e nos ajudar a tomarmos decisões em uma perspectiva eterna. Podemos confiar no que o Senhor nos indica fazer. Ser obediente ao Senhor e seguir as suas orientações sempre será a decisão correta. E o que melhor nos ajuda a entender todas essas coisas é que ele chama servos com poder e autoridade para poder guiar-nos aqui na terra, os profetas de Deus. E podemos ouvir pelas vozes e pela fala do profeta de Deus o que Deus quer que nós façamos aqui também. Quero compartilhar com vocês agora uma profecia moderna do nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, que em um discurso na conferência ele nos profetizou o seguinte. Em suas palavras ele nos disse: Nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Essas profecias, esses alertas que vêm de Deus, assim como o que nós aprendemos com Orson Pratt, nós precisamos ter esperança e acreditar que eles são verdadeiros e que é a vontade do Senhor. E agora eu queria que vocês pudessem responder a segunda pergunta para a aula de hoje, aqui no formulário da descrição do vídeo. A pergunta é a seguinte: quais são algumas situações que podem exigir que você haja com fé em resposta à mensagem de um profeta de Deus? Queridos jovens, quero convidá-los hoje a decidirem sempre permanecer ao lado do Senhor e ouvir as profecias que os seus santos profetas nos dirigem e nos ensinam. Olha só, embora Joseph Smith não estivesse vivo para ver o cumprimento da profecia que ele recebeu, uma parte dela foi cumprida quase 30 anos depois de quando ela foi dada ao profeta. O conflito que foi profetizado teve início na Carolina do Sul e os estados do Sul e do Norte lutaram uns contra os outros, desde 1861 a 1865. Essa guerra durou cerca de 3 anos. Conforme profetizado, o Sul pediu ajuda de outros países. Muitos haviam sido escravos e esses escravos lutaram contra seus antigos senhores. Como diz a profecia, muitas pessoas morreram durante essa guerra, conforme descrito também na profecia. Guerras subsequentes foram travadas e as nações de todo o mundo se envolveram nisso. Nós podemos aprender que fé e paciência geralmente são necessárias para se ver o cumprimento das profecias do Senhor. Muitos ensinamentos podem ajudar-nos a permanecermos fiéis ao Senhor e a seus profetas,
mesmo quando outras pessoas discordarem de suas palavras, mesmo quando as pessoas não acreditarem no que o profeta diz. Em Doutrina e Convênios, na primeira sessão, no versículo 38, nós lemos o seguinte: O que eu, Senhor, disse está dito e não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. Podemos aprender que o Senhor, Ele vai transmitir sempre a sua mensagem. Essa é uma igreja de revelação, essa é uma igreja de profecia. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho revelado a seus filhos. E essas revelações acontecem por meio dos profetas, que são homens chamados por Deus para nos guiar. Eles têm autoridade para receber e entender e interpretar a vontade de Deus para nós. Se nós seguirmos seus ensinamentos, nós seremos protegidos e cuidados em todas as coisas. Se focarmos no Senhor, Ele nos promete uma bênção incomparável. Permaneçam centrados nas coisas simples e evitem distrações. Vejam isso. E aí, Derek? O rio? Será que a água está fria? Oh, foi mal! Viu? Não estragou. Legal. Vai levar pro rio? Vou. Pessoal, vem aqui. Vai. Oh, você esqueceu isso. Ah, obrigado. Pessoal, venham aqui. Vamos ver se nossos coletes salva-vidas estão Olha ela. de forma correta, ok? Não está nem prestando atenção. Precisamos fechar. Que coisa feia. Ô, Jonathan, feche seu colete, tá? Ei, tudo bem? Sim, só está um pouco apertado. Eu desapertei o meu um pouco aqui. Ok, levantem no 3. 1, 2, 3. Essa aventura me faz lembrar de nossa jornada mortal. Lembrem-se, fiquem no barco. Usem sempre o colete salva-vidas. Segurem-se com as duas mãos. Segurem o remo assim, nesta parte, e vão conseguir bons movimentos, tá? Tenho certeza que a maioria de nós já desfrutou dos momentos de águas tranquilas na vida. Muito bem, pessoal, há uma corredeira bem à frente. Vamos nos preocupar com fotos mais tarde. Ô, Jonathan, feche seu colete salva-vidas, ok? Ok. Outras vezes, já nos deparamos com corredeiras. Em frente! Atenção, atenção, cuidado, cuidado! Se caírem do barco, nós o procuraremos, encontraremos e o puxaremos em segurança para dentro do velho barco chamado Sião. O Senhor, em sua bondade, oferece-nos ajuda, inclusive um barco, suprimentos essenciais como coletes salva-vidas e guias experientes que nos instruem e orientam para que nossas experiências nos levem ao destino final.
Como os guias experientes dos rios, nossos líderes locais foram formados pelas experiências da vida. Foram treinados por apóstolos, profetas e outros líderes da igreja. E o mais importante, foram instruídos pelo próprio Senhor. Irmãos e irmãs, usem seu colete salva-vidas. Segurem-se com as duas mãos. Evitem distrações. Acima de tudo, permaneçam no barco. Um bom conselho para você permanecer ao lado do Senhor é seguir os conselhos dos profetas e ouvir suas mensagens. No final dessa profecia sobre a Guerra da Secessão, por exemplo, o Senhor nos deixou um conselho muito específico, escrito no versículo 8. Eu vou ler para vocês. Portanto, permanecei em lugares santos, e não sejais movidos até que venha o dia do Senhor. Pois eis que depressa vem, diz o Senhor. Amém. Permanecer fiel ao Senhor e a seus profetas é uma maneira pela qual podemos permanecer em lugares santos, e dessa maneira não ser movidos. Eu quero testificar a vocês que ouvir a palavra de Deus por meio dos profetas que Ele chama, nos protege, nos fortalece e nos ajuda a ficar protegidos de todo o mal, de qualquer dúvida ou tentativa do inimigo de nos destruir ou tirar-nos do caminho do Evangelho. Podemos confiar naquele que Deus chama para poder nos guiar aqui na terra. E agora, a respeito desse último conselho do Senhor, dessa escritura que eu li e compartilhei com vocês, eu gostaria que você respondesse a terceira pergunta da aula de hoje. A pergunta é a seguinte: quais são alguns lugares santos que o Senhor nos deu e que podem ajudar você a encontrar paz e segurança no nosso mundo? Por favor, responda essa pergunta no formulário da descrição do vídeo. Queridos jovens, eu gostaria de finalizar a aula de hoje prestando meu testemunho a respeito de ouvir os conselhos de Deus por meio dos profetas. Eu sei que temos um profeta hoje chamado por Deus. Seu nome é Russell M. Nelson. Ele tem todo o poder e todas as chaves para poder guiar-nos aqui na terra. O Senhor opera através dele. Ele tem nos ensinado muitas coisas através do presidente Nelson. Tem ensinado o quão tem sido importante nos unirmos para coligar Israel em ambos os lados do véu. Tem ensinado ao presidente Nelson e revelado a ele que nos dias de hoje, onde temos tantos conflitos, tantas discussões políticas, tantas bagunças pelo mundo, precisamos ser pacificadores. Este é um mandamento que recebemos do Senhor por revelação. Por meio do presidente Nelson, também aprendemos que vocês, jovens, são a geração eleita, a geração mais preparada para viver nos dias de hoje e levar adiante a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Que profecias, que revelações fantásticas e incríveis. Cabe a nós agora permanecermos dentro dos limites do trabalho que vão fazer com que essas profecias aconteçam. O Senhor conta conosco. Ele espera que possamos contribuir nessa grande causa. E Ele está disposto a nos abençoar muito para que a gente tenha sucesso nisso. E que a gente se motive e consiga receber todo o galardão, toda a recompensa que Ele tem a nos oferecer ao nos envolvermos diretamente nesse trabalho. Testifico para vocês que ter um profeta hoje nos nossos dias é o que faz com que a nossa igreja tenha a plenitude de todas as coisas. O Senhor tem operado por profetas desde o início do plano de salvação. E hoje, na sua igreja restaurada, não é diferente. Podemos ter confiança no que o presidente Nelson tem a nos ensinar. Porque assim como as Escrituras ensinam, é a própria voz do Salvador vindo por meio do presidente Nelson. Testifico para vocês sobre todas essas coisas e compartilho o meu amor e meu sincero sentimento de estar cada dia mais motivado a seguir o Senhor por meio dos nossos profetas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.